Bom, vamos então começar. Gonçalo, estamos prontos? Eu Bom queria dia. fazer, em primeiro lugar, agradecer a presença do Gonçalo Marrote, da Madeira Guincho. O Gonçalo, como sabem, é arquiteto e é carpinteiro. Segundo ele diz, ele nasceu numa família de carpinteiros e de pedreiros e concluiu o mestrado em arquitetura urbanística na FAO em 2012. Durante os estudos viajou pelo mundo, estudou em Berlim. Em 2013 partiu numa aventura para a Índia e para o Nepal, onde teve a oportunidade de estar um ano e durante esse período de um ano teve 6 meses a trabalhar no estúdio Mumbai, onde aprendeu algumas técnicas ancestrais e, portanto, isso ajudou da construção, que isso ajudou também na consolidação daquilo que eram as suas vontades nestas áreas. Depois da Índia, viveu alguns meses em Nova Iorque, em Perth, onde também trabalhou numa carpintaria. Segundo também o Gonçalo, existe uma busca contínua do conhecimento artístico e isso levou a fazer uma pós-graduação em escultura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa em 2015. Entre 2015 e 2017, desenvolveu projetos em nome individual e trabalhou como arquiteto e carpinteiro. O Gonçalo está aqui hoje e eu agradeço imenso a presença dele e a partilha do seu conhecimento e daquilo que tem sido o seu percurso connosco, porque, por isto mesmo, porque a partir do ensino, a partir da aprendizagem em arquitetura, escolheu um caminho que tem a ver com a arquitetura, mas que é um caminho muito específico. Cada vez mais existem arquitetos carpinteiros, é um fenómeno. Eu outro dia tive que fazer uma maquete e de repente apareceram arquitetos carpinteiros por todo o lado. E, portanto, percebo a paixão pela carpintaria e gostava de ouvir um bocadinho mais a tua experiência, Gonçalo. Obrigada. Obrigado também, Helena, pela introdução. Bom dia a todos. Basicamente, bem explicado, foi um bocado isso que se passou até eu chegar onde estou agora. Eu acho que eu tenho aqui pensei que o mais fácil para poder explicar um bocado o nosso método e o nosso processo fosse passar aqui um bocado pelo nosso site e mostrar algumas imagens e alguns vídeos. E gostaria de mostrar, se calhar, aqui um primeiro vídeo, que é quase um vídeo de apresentação, onde explica um pouco melhor isto e depois, a partir daí, podíamos começar com perguntas, com respostas e mostrar mais alguns projetos. Portanto, se pudesse agora partilhar aqui o monitor. Só um momento. Pronto. Isto foi uma coisa que eu nunca me imaginei a fazer. Enquanto estava a estudar arquitetura, ia sempre ajudando aqui o meu pai, a carpintaria, a fazer algumas coisas, a vender umas madeiras, fazer alguns pequenos trabalhos, mas nada muito sério e sempre com a ideia de que, ok, preciso disto porque preciso fazer alguns trocos, mas não é isto que eu quero seguir para a minha vida. Eu quero tirar a arquitetura, andar sempre limpinho, trabalhar num ateliê, frente ao computador, fazer o meu trabalho. Ia sempre mantendo o contacto aqui com o Madeira Guincho, com o meu pai, como é que as coisas estão a correr, como é que as coisas não estão a correr. E ele disse que estava decidido a terminar o projeto. Eu disse, então olha, eu vou sair de onde eu estou e eu vou pegar nisso e vou ver o que é que consigo fazer. Ele achou isso interessante, deu-me todo o apoio. O meu avô também já era carpinteiro. O meu pai seguiu a arte e criou a Madeira Guincho há 28 anos. Estamos a criar esta nova equipa, com serralheiros também, marceneiros, carpinteiros, e basicamente vai ter que estar sempre ligado à arquitetura e estamos a começar a levar a Madeira Guincho para um outro caminho um pouco diferente do que já foi criado pelo meu pai e pelo meu avô. Esse caminho parte tudo muito por esta sustentabilidade e por este carinho pela natureza. Afastar-me muito desta demanda que existe
dos aglomerados e dos MDFs e tudo, e manter-me na madeira maciça e manter-me na madeira como nobre. Também começar a introduzir o metal com a madeira e começar a misturar os elementos, tentar acima de tudo criar arte ou criar algo que ao final do dia me satisfaz e quando acordo de manhã venho e me satisfaz. O que me fascina mais na madeira é o facto de ser um material renovável. Da maior parte dos materiais que existem, o que tem menos impacto ambiental para transformar e para te chegares ao produto final é a madeira. Consoante eu fui desenvolvendo este amor pela madeira, são coisas que me vão dando força no sentido de serem florestas sustentáveis e corta-se uma, plantam-se duas, tentar este registro e que eu acredito bastante. O que eu tento fazer com o cliente, acima de tudo, é mostrar sinceridade de ele perceber o que é que nós gostamos de fazer, em que é que nós somos especialistas em fazer. Desafiaram-me a fazer um altar. Tinham visto uma maquete que eu tinha feito de uma estrutura de geometria sagrada que são os zombies. Foi um projeto bastante bonito, eles ficaram satisfeitos. O sítio onde tivemos a hipótese de montar isso foi incrível. Quanto mais trabalho tu vais fazendo dentro dessa área, mais as pessoas vão te conhecendo pelo trabalho que tu fazes e mais as pessoas vão perceber o que é que tu és capaz de fazer. Não sou só eu que sou a Madaguincho, sou também as pessoas com quem eu trabalho e confio plenamente nas pessoas com quem eu trabalho. E quase que não há limites. É preciso é ver clientes que confiem no trabalho e estejam dispostos a dizer, olha, vamos para a frente com isto. Pronto. Foi uma pequena introdução que acho que resume muito do que é de onde é que nós viemos e o que é que nós estamos agora a fazer. Ou seja, desde este processo que começou há cerca de 4 anos, desde que eu estou aqui à frente da Madaguincho, nós temos gradualmente desligando um pouco da parte da carpintaria tradicional e do mobiliário e estamos a tentar inserir a arquitetura, não é? Sendo a minha formação, mas nunca perdendo a parte da carpintaria. E uma das maneiras que estamos a conseguir fazer isso agora ultimamente e que estamos a ter alguma solicitação é andando a trabalhar um pouco na microescala, ou seja, de uma escala muito pequena onde conseguimos estar a fazer arquitetura, seja nas casas nas árvores, sejam as tiny houses, sejam as casas sobre rodas, e andamos agora muito a girar à volta deste mundo, não é? Consegues mostrar-nos umas imagens dessas casas nas árvores, das tiny houses? Tens no site? Consigo. Posso começar por mostrar muito. Vou só aqui, tenho que fazer a partilha do ecrã novamente. Uhum. Shared screen. Pronto, isto aqui eu vou dar aqui muito, como já tinha referido aqui no nosso site, não tive assim bastante tempo para preparar aqui uma apresentação, mas consigo quase, por exemplo, mostrar um dos primeiros trabalhos que nós fizemos, que foi a casa da árvore para netos, ou seja, isto era um avô que tinha uns netos e queria deixar uma lembrança para eles e pronto, queria fazer uma casa na árvore, já tinha imaginado, então falou connosco, tinha 3 árvores e queria fazer alguma coisa nessas 3 árvores. E ao mesmo tempo também queria ter um espaço onde ele também pudesse lá estar com os netos, a ler umas histórias, a brincar alguns jogos, quando chegar o verão poder também lá dormir. Pronto, assim um espaço bastante informal, mas com algum desenho e alguma materialidade, obviamente, madeira, quase toda ela. Isto é tudo feito em madeira. Este, por exemplo, este que temos aqui em painéis de tricapa, é o CLT Cross Laminated Timber, que para além de darem estrutura, também são bons até a nível de isolamento. O chão é madeira tratada autoclave. Este ripado, por exemplo, isto é o lado que está virado
Este aqui é o lado que está virado para nascente. Quando o sol começa a nascer, passa aqui por este ripado, e depois o lado poente é este aqui onde tem a abertura, que é onde tem maior vista, mais alcance de vista. É isto aqui assim à noite. Também queríamos ter essa ideia, queríamos que isto funcionasse um bocado quase como uma lanterna. Quando chegasse à noite, a luz de dentro saísse para fora e uma pessoa conseguisse ter esta visibilidade e esta harmonia. Aqui também, isto é a criança. Usámos também uma técnica japonesa de tratamento de madeira, que é o Shusugiban, que nós tentamos fazer sempre que nos é possível, que, por muito que seja uma técnica humorosa, mas sendo uma técnica natural e que funciona bem, nós tentamos aplicá-la sempre que possível, não é? Obviamente que isto depois tem outros custos, por causa mesmo da mão de obra que existe fazer isto, que é queimar a madeira, por exemplo, estas vigas que estão aqui. Isto aqui foi um pouco mais estético na parte interior, porque já está protegido, mas na parte exterior que utilizamos mais por essa proteção, que é queimar a madeira, e depois o queimado da madeira fica como uma membrana que a madeira tem, onde o bicho não sente muita necessidade de ir, porque é quase uma barreira natural, não é? Aqui pode-se ver melhor. Esta é uma fotografia com... O interior é todo clarinho. Pronto, aqui dá para ver aqui, nesta alçada aqui deste lado, deste e do outro lado, que as paredes estão completamente queimadas. Aqui também se vê bem. Esta foi a nossa... Não foi a nossa primeira casa na árvore, mas foi a nossa primeira casa na árvore suspensa na árvore. Porque antes disto tivemos a hipótese de fazer um outro trabalho, que foi em Melides, de uma casa de árvore já com um outro cariz completamente diferente, que eu posso mostrar aqui, que era mais para alojamento local, num terreno em Melides. Eu tenho aqui, isto aqui está o vídeo, mas não vou mostrar, porque senão andamos só aqui a ver vídeos. Queria mostrar a fotografia, que não sei porque é que ela não está a aparecer. Mas pronto, olha. Não estou a conseguir ir aqui pelo site, mas consigo mostrar aqui pelo site do Arch Daily. Pronto, que é isto que está aqui, acho que já se consegue ver, não já? Está-se a ver? Pronto. Isto já foi ou seja, a dimensão era muito maior e isto já tinha que ser muito mais casa. Isto já tivemos de estar a pensar em isolamentos, para uma pessoa estar com o conforto térmico aqui, com as vistas. Isto é mesmo mais uma casa, o outro é mais um abrigo, se bem que a gente lhe chama casa também. Isto aqui, lá está, como se pode ver, aqui atrás temos um pinheiro jovem de cerca de mais ou menos 30, 40 anos, onde não tinha capacidade de ser ele a sustentar esta casa toda. Então tivemos que ter aqui 2 pilares à frente e um no meio para suportar isto. O interior, também novamente optámos por utilizar tudo em tricapa, depois tudo com esta estrutura aqui em pinho para suster esta Velux de mais ou menos 1,20 m por 1,20 m, que fica diretamente em cima da cama, ou seja, uma pessoa quando está aqui deitada tem um quadrado de 1,20 m por 1,20 m em cima, para ver aqui as estrelas no céu alentejano. Depois, mais aqui algumas fotografias, a ideia era que isto, quando as pessoas saíssem, isto desse para se fechar tudo em painéis em madeira serrada, ou seja, a madeira não está aplainada, está serrada, que é para ficar com aquela textura quase como de todos os pinheiros que estão à volta. E isto, quando uma pessoa sai, fecha e pronto, fica quase como se fosse um objeto todo fechado por entre si. Isto está aqui. Isto é madeira, isto foi a madeira do revestimento, foi madeira termomodificada, que é o Thermowood. Podemos aqui ver mais. Pronto, isto aqui é o interior, tentamos
nos nossos desenhos tentamos sempre que as coisas tenham uma linguagem assim muito simples e minimal. Aqui lá está, novamente o interior. Aqui a cama rebate, é uma Murphy bed. Quando isto rebate fica aqui uma pequena sala, onde uma pessoa pode pôr aqui umas mesas, pode pôr um tapete, pode fazer o que quiser. Aqui pode-se notar, quando nós fechamos, quando estamos dentro de casa e nós fechamos as portadas todas, conseguimos ver a textura da madeira que está no exterior, ou seja, aqui as janelas ficam todas com esta madeira mais escura e estando o interior todo mais claro. Isto, pronto, nós temos esta hipótese de como trabalhamos aqui uns com os outros, de nós tentarmos inventar maneiras e sistemas de canalização ou de eletricidade, utilizando coisas, por exemplo, este aqui que é onde é o duche, isto foi com um colega nosso que é canalizador e nós inventamos assim maneiras que não são para isto, não é? Mas depois conseguimos fazer com que isto funcione para este lado. Pronto, isto aqui mais algumas imagens. Pronto, isto tem aqui uma salamandra que está sobredimensionada para o espaço, que o cliente estava um pouco com medo que fosse muito frio aqui no Alentejo, então meteu aqui uma salamandra, mas esta salamandra, uma pessoa mete isto a queimar durante 30 minutos, já tem quase que abrir as portas e as janelas, porque realmente isto aquece bastante. Pronto, aqui mais uma imagem daqui da cabana. Pronto, depois isto aqui é a vista, não é? Dá para imaginar, isto fica na parte alta de Melides e consegue-se ver lá a Lagoa de Santo André, isso tudo ao fundo, a Serra da Rábida, isto aqui é à noite também. Pronto. Eu posso continuar a ir mostrando alguns projetos, não sei se tem alguma pergunta que eu possa responder. Eu acho que se alguém quiser fazer perguntas, pode pôr a mão no ar ou deixar uma mensagem no chat. Temos aqui uma pergunta. A Ana da Conceição Silva pergunta... o António Batista pergunta se gostaria de saber se fica disponível para visualizar depois. Sim, estas conferências estão gravadas e ficarão disponíveis no site da Universidade de Lusíada. E a Ana da Conceição Silva pergunta em termos de licenciamento. Mas se calhar eu ia propor o seguinte, Gonçalo, se nos quiseres mostrar mais, se calhar, 2 projetos, eventualmente estas são as casas na árvore, aquelas casas que são transportáveis, tens alguma imagem delas? Tenho. Que é para termos assim um bocadinho mais de matéria para podermos depois discutir o tema. Ok, está bem. Eu vou ver aqui, eu tenho daqui das casas sobre rodas, das Tiny House on Wheels. Uhum. Isto eu posso adiantar um pouco, porque pegando nessa história do licenciamento e indo para as Tiny House on Wheels, isto combina-se um bocado, não é? Ou seja, as casas sobre rodas, não é? Nasceu um pouco da necessidade não só de serem umas coisas que são amovíveis, não é? Mas também no sentido de haver pessoas que querem ter uma caravana, porque isto para todos os efeitos é uma caravana num atrelado certificado, e que possam ter isso aonde querem, sendo que hoje em dia cada vez isto está mais, nem mesmo as próprias caravanas, aquelas brancas mais comuns que nós conhecemos, isso pode estar em algum lado, não é? Cada vez está mais complexo isso. Aqui em Portugal, não é? Porque isto nos Estados Unidos ou na Alemanha ou em França, isto não tem nada a ver com o nosso Portugal, que é, pronto, que isto já todos sabemos o que é. Pronto, e então isso até foi um bocado daí, foi um bocado do cliente dizer, ok, Gonçalo, não queremos estar a passar por este processo de licenciamento, que foi o que foi, não sei o quê. Eu conheço este modelo das Tiny House on Wheels, sob o outro lado certificado, que não pode passar os 3.500 kg, não pode passar os 4 metros de altura, não pode passar os 2,50 m de largura, ou seja, uma caravana perfeitamente circulável ao abrigo do IMT, e então queríamos desenvolver uma casa. E assim o fizemos. Fizemos a primeira casa que chamámos a Guincho Tiny House on Wheels, também em Melides, que é esta que está aqui. Está aqui o outro lado, não é?
Usámos também a mesma premissa, porque até foi para o mesmo cliente do da Casa na Árvore, que gostou muito do aspecto da madeira serrada no exterior, que ao longo do tempo foi envelhecendo e se tornando o cinzento igual à casca dos pinheiros que estão aqui atrás. Porque a ideia inicial, isto era para ser tudo queimado, mas o cliente tinha um bocado de receio disto ser queimado, e então, não, vamos fazer então como fizemos, e nós acedemos a esse pedido e pronto, também ficámos satisfeitos, porque sabemos que isto resulta da mesma maneira. A nível de tratamento, não tão bem, mas também tendo o cliente cuidado de X em X tempo ir aplicando uns óleos para a madeira ir-se mantendo o mais que consiga. A ideia desta casa sobre rodas, ou melhor, a ideia destas casas sobre rodas é nós tentarmos, no mínimo espaço, criarmos o maior espaço. E isso tem sido uma grande luta que nós temos estado aqui a tentar fazer todos entre nós, que é a otimização máxima do espaço e de nós nos apercebermos que no dia a dia o espaço é uma coisa bastante bastante, ou na sua generalidade, não aproveitado como poderia ser. E então nós tentamos trabalhar isto ao máximo. A ideia era que nós conseguíssemos ter umas portas, estas portas têm mais ou menos uns 3,50 m, e que nós tivéssemos umas portas que ao abrir ficássemos aqui com um open space, e as portas aqui estão fechadas, não é? Que ficássemos aqui com um open space, assim, ou seja, isto é ele fechado, e quando nós abrimos as portas, ficamos com isto com um duplo pé direito, porque existe aqui uma mezanine, que é aqui onde eu estou a tirar a fotografia, onde se tirou, é a parte da mezanine, ou seja, nós aqui em baixo estamos aqui com este duplo pé direito, ou seja, isto, se pensarmos que numa casa normal, tradicional, nós estamos numa sala com 2,60 m de altura, nós nesta tiny house estamos aqui com 3,50 m. Ou seja, dá-nos essa ideia assim de espaço. Lá está, a salamandra aqui já foi uma coisa muito mais bem escolhida para o tamanho da casa, não é? Que funciona bastante bem. Pronto, depois aqui lá está, temos a casa de banho, onde, como estava a falar, nós termos vários colegas, tenho um amigo que trabalha que é corticeiro e então arranjou-nos estes coxos de cortiça que nós conseguimos usar de lavatório. Isto aqui é a casa de banho seca, a casa de banho compostável, que também fizemos nós aqui. Depois lá está, também temos aqui as peças de canalização, que também são uns tubos que foram dobrados para conseguir fazer esta bica. Pronto, isto aqui a nível de madeiras, para termos uma ideia, isto a parte branca é contraplacados, ou seja, o interior foi tudo contraplacado de chopo, que era um contraplacado que tem um veio não tão expressivo como tem o contraplacado de bétula. E depois em baixo também foi novamente o Thermowood, lá está, que é o sítio onde está sempre a levar as umidades e onde está sempre a levar com as águas. As janelas todas, utilizámos isto em Accoya, que é uma nova não é nova tecnologia, mas são madeiras que estão a ser trabalhadas e desenvolvidas o seu tratamento, que dura bastante, e acima de tudo é a estabilidade, que a madeira quase que parece que não é madeira no sentido de que não se movimenta. Nós temos caixilhos já feitos que deixamos aqui no exterior, mesmo para fazer o teste, e passado 1 ano, 2 anos, vamos lá e as madeiras continuam a entrar perfeitamente. Pronto, aqui lá está, aqui é o chuveiro. Isto aqui, as águas, é tudo por imersão no terreno, ou seja, isto foi uma premissa que também tivemos com o cliente, que isto só se usaria sabonetes ecológicos, que a água, ao cair pelo chão, depois teriam umas pedras por baixo e ela própria faz a sua drenagem natural ali. E é engraçado que nós depois já fomos aqui ao sítio, e no sítio onde tem esta água dos banhos, já se começa a ver tudo ali verde à volta das plantas que se aproveitam disso, não é? Nesta paisagem seca. Vamos, aqui temos outra. E aqui é a sala, lá está ali em cima a mezanine, com o quarto, com uma janela de escotilha. Pronto, isto do sofá não fomos nós que pusemos, não fomos nós que escolhemos. Eu não consegui tirar as fotografias todas até sem mobiliário nenhum, mas já foi assim, mas dá para se perceber
a ideia. Isto depois também foi uma coisa que nós desenvolvemos, que são as escadas e estantes que sobem para o primeiro piso. Nós aqui na Madaguinhos temos uma coisa que, penso eu, falo por muitos arquitetos, que é a sorte de nós estarmos a desenvolver um projeto e desenhamos uma coisa, mas quando começamos a construir, aquilo não está a correr exatamente como nós imaginámos, e então, em vez de nós termos que estar a redesenhar e a refazer tudo, nós aqui temos a hipótese de nós conseguir resolver esse assunto na hora e começar a resolvê-lo. E isto foram umas escadas, que foi a última coisa que se deixou para fazer nesta tiny house, que foi-se prolongando o desenho até ao fim. E quando chegámos ao momento, assim também muito rapidamente, entre eu e os carpinteiros, mais os arquitetos, a gente conseguiu e resolvemos isto, e ficou aqui bastante sólido e pronto, e com o aspecto que nós também gostamos. Lá está aqui os painéis todos. Isto, nós tentámos aqui este pormenor, que foi, aqui se calhar vou ver-se aqui mais atrás, foi jogar com o dimensionamento dos painéis, não é? Para fazer a forra toda das paredes e tentar que eles todos, aqui dá para ver estas linhas todas, que aquilo tudo batesse e que terminasse onde começa a cama. Tivemos assim algum desses cuidados, por exemplo, aqui este rodapé, que não é um rodapé porque isto são 50 centímetros, mas isto tem o porquê de acontecer, porque as chapas de contraplacado só tinham os 2,50 m, então nós não queríamos estar a pôr retalhos maiores, então o que é que nós fazemos? Jogámos com o tamanho mesmo, 2,50 m, e fazemos uma espécie de um rodapé, que é o chão quase como se subisse pela parede. Pronto, aqui consegue-se perceber bem. E acho que daqui desta casa está... Desta casa já está. Depois estamos neste momento a fazer outra, que aqui vou mostrar os desenhos. Pronto, que esta casa que nós fizemos tinha 5 metros de comprimento, e agora tivemos um cliente que nós desenvolvemos mais uns projetos e queria uma casa com 7 metros, ou seja, ainda mais 2 metros. E então estamos neste momento já para entrega. A casa está quase a sair, mas consigo aqui mostrar algumas imagens. Isto aqui é tudo imagens de render, não é? Mas esta foi a que eu vi, não foi, Gonçalo? É, exatamente, Helena, exatamente. E depois é isto, não é? Nós temos estas imagens e todas elas depois acaba por o cliente de fazer algumas mudanças, porque não quer a casa de banho exterior, quer a casa de banho interior, não quer isto se calhar com este contraplacado, queria com o outro, e nós tentamos jogar isso da melhor maneira, mas tudo sempre mantendo a mesma linguagem entre os materiais e espacial, não é? Pronto, isto aqui, este óculo que está aqui, que pode ser visto aqui in situ, foi um grande desafio nós conseguirmos fazer este óculo para que isto funcionasse e não deixasse entrar água, mas pronto, está feito, a Helena viu, está lá, está em pé, funciona. Pronto, nós demos por piada, chamamos isto a cada nossas das tiny houses, os nomes das praias aqui da zona onde nós somos, aqui do Guincho. Esta é a Ursa, a outra é o Guincho e temos a Abano. Ou seja, basicamente estamos agora a trabalhar com 3 modelos e pronto, que vão sendo sempre alterados. Posso mostrar a outra, que também vamos agora começar em produção, que ainda não está. Esta sim, vamos conseguir queimá-la. Já conseguimos acertar com o cliente e ele gosta deste aspecto do Shusugibane, e vamos conseguir queimar esta madeira, que é esta casa que está aqui, que é a Abano, que é a mais pequena de todas, que são 4 metros. E esta sim, então, é uma casa verdadeiramente transportável, não é? Porque, não sei se tem noção ou não, mas 7 metros ainda já quase que não é uma tiny house. Há pessoas a viverem em casas mais pequenas do que estas que são as supostas tiny house. Mas esta não, esta que está aqui é mesmo pequena, são 4 metros por 2,20 metros, e então tivemos também que conseguir pronto, jogar aqui com o espaço e torná-lo habitável e confortável. Aqui é o interior, ou seja, temos aqui a sala, em cima temos a mezzanine, com uma janela que abre, temos a cozinha e o espaço da cozinha no meio,
e na parte de trás, onde está aquele cãozinho, é que é a casa de banho. Uma coisa muito simples. Pronto, está aqui para se perceber o transporte. Isto na parte das tiny houses, é isto que nós estamos agora a fazer. Depois posso mostrar também este outro projeto que fizemos agora em dezembro, que foi uma casa na árvore. Isto depois tudo pode-se ver aqui no nosso site, depois podem perceber. Isto foi uma casa na árvore que nos deu bastante gozo em fazer, porque o cliente deixou-nos à vontade, não é? Como qualquer arquiteto gosta e quando tem a sorte de apanhar assim, pessoas que, olha, a gente confia no vosso trabalho, queremos isto, isto e isto, e pronto. E nós, com isto e isto, começámos a desenvolver isto. Ou seja, eles têm uma criança com cerca de 8 anos e lá está, um pouco como na casa dos netos, queriam que a criança tivesse escorrega, tivesse aquilo que não me estou a lembrar agora do nome, que uma pessoa escorrega por lá abaixo, pronto, não é slackline, estou agora... Não é nada fireman pole, não é nada disso. Não, mas pronto, ou seja, todas estas coisas estão do imaginário de uma criança que tivesse, e nós tentámos incorporar isso tudo neste projeto. É isto que está aqui que eu estava a falar. Ou seja, isto está preso lá naquela árvore lá ao fundo e a criança vem por aqui. Criança, nós também testámos isto antes de ir para a criança, portanto isto também nos deu bastante gozo de fazer todos estes testes. E isso funciona para nós, para a criança que é mais leve também funcionaria. E pronto. Aqui é o interior. Isto era mais o espaço que era para a criança estar a brincar, mas a mãe disse que era onde ela queria passar a maior parte do tempo, a ler livros, a estar aqui a olhar por esta janela à noite também para ver aqui o céu. Está aqui, isto aqui tem alguma arrumação aqui por baixo. Esta pequena janela que está aqui, foi um bocado de uma ideia que nós tentámos ter, ou seja, de que, sendo isto uma casa na árvore e não ter, como se pode ver aqui, quase nenhuma árvore, o que é que nós tentamos fazer aqui? Quase pôr uma janela a olhar diretamente para esta árvore. Para estas árvores que estão aqui, ou seja, uma pessoa só vê daqui e fica a uma distância para aí de 50 centímetros das árvores. E tanto com vento ou não, uma pessoa está a olhar para a janela e está sempre ali a mexer qualquer coisa e a ver sempre a ver o verde. Quando olha para cima, obviamente está a ver o céu. Pronto. Depois daqui, é aqui a parte do acesso de escorrega. Também queria um escorrega e tinha que ser um wavy slide, não podia ser direito, queria que fosse a mexer. E pronto, isto aqui utilizámos também o ripado, nós gostamos. As paredes, isto é em tricapa, está pintado este tricapa com tinta exterior preta, e então depois o ripado é fixo todo diretamente a isto. Isto foi o ripado em madeira de ulmo, depois foi tratada com óleo também para exterior. Também as portas tinham que ser destas que se dobram. Aqui já uma fotografia mais de frente, lá está aqui o fireman pole, que é aquele em inox para descer. Tem aqui umas outras cordas, tem aqui o baloiço, tem ali o hammock ali atrás, a cama de rede. Atrás desta parede de madeira tem aquilo para subir, não é? Os climbing stones. Pronto, fizemos isto agora em dezembro. E pronto, eu posso continuar a mostrar projetos e a falar dos projetos. Eu não estou a ouvir, Helena. Tem que ligar. Agora... Ok. Eu se calhar propunha lançar aqui assim 2 ou 3 perguntas que já temos no chat. Se calhar, se for oportuno, depois podes inclusivamente mostrar os projetos que possam ter a ver com as perguntas. Portanto, deixem-me ver. A Ana da Conceição Silva, como já te tinha dito, perguntou, e em termos de licenciamento? E já agora associo, faço outra pergunta do Iro Silva, que diz: bom dia, parabéns pelo trabalho, essencialmente nas tiny houses, especialmente nas tiny houses on wheels, como lida com a instalação a nível das águas, esgotos e eletricidade? E já agora, o António Batista, eu vou fazer 3, mas se for preciso volto a repetir.
O António Batista pergunta: custo de construção, garantia de quanto tempo? Existe a opção completa chave ou não? Ou apenas fazem a estrutura em madeira? Obrigado. Diz-nos tudo. Licenciamentos, infraestruturas e durabilidade e custos. Pronto. Então é o seguinte, sobre as tiny houses, on wheels, a parte do licenciamento, aquilo é uma caravana. Ou seja, está mais ao abrigo de um veículo do que de uma casa. Portanto, é uma caravana. Ou seja, é exatamente a mesma coisa que uma caravana. Se for preciso licenciar uma caravana para estar num terreno X, é preciso licenciamento. Se não for preciso licenciar a caravana para estar nesse terreno X, não é preciso, não é? Isto das casas sobre rodas. Das outras casas, que são permanentes, isso depois vai de câmara para câmara, vai de cliente para cliente e vai de dimensão de projeto, de dimensão para dimensão. Em todas estas que temos estado a fazer, não foi necessário fazer licenciamento. Mas optou-se depois o cliente para preferir fazer sobre rodas, para não, caso tenha que, não ter que estar a passar por esse processo. Isto a nível de licenciamento não foi, sei se... Perante a lei é obrigatório o licenciamento. As pessoas podem não querer fazer, mas desde que tenha que ter infraestrutura do terreno, tem que ser licenciado, não é? Agora, tiny houses, on wheels, como é que funcionam as infraestruturas? Pronto, então isto é o seguinte, nós estamos a fazer isto totalmente off-grid, ou seja, a nível energético, é painéis solares que têm autonomia para uma pessoa até poder carregar um carro elétrico. Ok? São várias baterias, são vários painéis solares, depois isso tudo dá para aquecer a água, dá para ter as luzes, dá para aquecer para ligar o laptop, ou seja, a parte da energia fica feita. A nível das águas, nós temos recolha de águas pluviais, depois passam para uns depósitos, que neste caso da Ursa, que é essa casa que estamos a fazer agora, que vai para estes depósitos, que depois esses depósitos têm uma bomba de água que bombeia a água, que passa por um filtro para poder ser utilizada tanto para duches como para a cozinha, não para a sanita, porque a sanita nós trabalhamos com sanitas secas, ou seja, ou fazemos a versão mais rudimentar da sanita seca, que é com serraduras e isso, ou então fazemos a sanita seca, que já são empresas que já desenvolvem essas sanitas, que é a sanita de composto, que isso o que é que faz? Adiciona-se turfa e elas têm um sistema com umas pás que vão estando sempre a mexer muito lentamente, obviamente ligado à eletricidade, e aquilo quando já está em composto, já se pode pôr na terra, uma pessoa tira aquela cassete e mete na terra e aquilo já está composto, aquilo não tem cheiro nenhum. Ou seja, basicamente é assim que nós estamos a resolver estas três situações, tanto da água, como da eletricidade, como da sanita seca. Do duche, como tinha explicado, é o duche e a água do duche vai para o solo, sem qualquer problema. E depois era mais outra, não se ouve, Helena. Desligo isto. Custo de construção e durabilidade. Custo de construção. Isso, o custo de construção, não consigo dizer qual é o custo de construção, porque isto depende de casa para casa, não é? Ou seja, uma pessoa, basta só dizer que quer os painéis solares e uma casa totalmente autossustentável, é logo um custo completamente para uma pessoa que diga, mas não se preocupe porque eu tenho eletricidade em casa e eu ligo à casa. Da mesma coisa é para uma pessoa que diz, olha, eu quero isolamento em cortiça, ou uma que diz que quer isolamento em roof-made. Ou seja, isso é muito relativo, a relação de custo. É cada caso. Ou seja, nós podemos ter uma mesmo tiny house com o mesmo aspecto, por exemplo, a ser 25.000 euros, e podemos ter outra que uma pessoa olha e é o dobro. Mas a nível visual, uma pessoa pensa que é a mesma coisa, mas depois começa a misturar aquilo, a pôr mais aquilo, a pôr mais aquilo outro, e pronto, é bastante. A nível de durabilidade, novamente, também entra de projeto para projeto, não é? É como eu mostrei, por exemplo, a casa na árvore para netos, que é com uma simples parede de tricapa,
há de ter uma durabilidade de, penso eu, de talvez de 5 anos, enquanto 5 anos à vontade, enquanto que se calhar formos para estas tiny houses on wheels, onde já temos parede composta com isolamento, com isso tudo, com outros tipos de tratamentos, de tratado de termoúde, ou quando a gente mete a coia, isso aí já estamos a mandar coisas para 20 anos, obviamente sempre com alguma manutenção, não é? E a manutenção que nós falamos aqui é uma pessoa perceber que a madeira é um material, eu falo em madeira porque essencialmente é quase tudo em madeira, perceber que a madeira é um material que está morto, mas está vivo, ou seja, está sempre a sofrer mudanças, vá, e uma pessoa ter a sensibilidade de ir percebendo, olha, espera lá, estes pontinhos que estavam aqui não estavam, agora estão aqui, o que é que eu faço? Olha, se calhar vou ter que dar agora aqui óleo. Porque se uma pessoa se descurar um bocado dessas coisas, uma manutenção de uma coisa que pode durar os 20 anos, se calhar pode reduzir em 10 anos, não é? E se uma pessoa ainda tiver mais cuidado, esses 20 anos ainda podem passar a 30. Porque nós, o facto de estarmos sempre a utilizar madeiras maciças em todas as nossas construções e não usar os aglomerados, nem os MDFs, que quando sofrem alguma casos de umidade ou isso tudo, não tem nada a ver com a durabilidade, não tem nada a ver. E depois também temos esta particularidade. Quando dizemos que a durabilidade da casa de árvores são 5 anos, é 5 anos, mas se tiver manutenção, dura uma vida, não é? Muito mais, muito mais. Isto, atenção, esta durabilidade que eu estou a dar é a nossa garantia que nós damos aos clientes para nos salvaguardarmos um pouco da má utilização que eles possam vir a ter. Porque é como eu estou a dizer, isto, uma pessoa com manutenção nestes projetos, isto está... Pronto, olha, eu espero estar cá para ver até ao dia em que venha um cliente dizer Gonçalo, olha ali, que você disse-me, e pronto, ou seja, não... Nós estamos confiantes nisso, nós não estamos nós tentamos não nos cortar em nada nos materiais para que isso aconteça, não é? Temos aqui outra pergunta. Vocês têm algum apoio por parte da engenharia para o estudo das estruturas, infraestruturas e térmica? É um ninho, mais ou menos. Ou seja, nós temos sorte, lá está, de ter colegas que já têm conhecimento empírico sobre isto, já que tiveram a vida toda, não é? Pessoas que já trabalham nisto desde os 15 anos, que têm agora 60 anos, que não são engenheiros, mas que já trabalham nisto e já com a nossa sabedoria nós conseguimos perceber, ora bem, esta viga que estamos a utilizar vai sustentar perfeitamente. Ou nós preferimos sempre sobredimensionar para nos salvaguardarmos do que tirar, ou seja, do que reduzir ao máximo e que depois nos possamos pôr em alguns charilhos. Ou seja, todos estes projetos que nós fizemos ainda não foi preciso nós termos a necessidade de recorrer a algum engenheiro. Eu se calhar agora passaria a palavra, exato, a quem quisesse perguntar a pergunta por vídeo. Vou passar primeiro a palavra ao Michel e depois ao Alexandre Marques Pereira. Olá, bom dia. Queria antes de mais agradecer ao Gonçalo e aos professores pela organização destas conferências. Gonçalo, eu gostava de perguntar-te se esta ida ao encontro de uma arquitetura mais artesanal e ao encontro da madeira, e que este resgate que fazes do cruze do artesão que também faz a arquitetura, ou do arquiteto que também faz a artesania, quais são os desafios, os principais desafios que hoje encontras no nosso mercado? E também perguntar-te se fazem apoio a outros arquitetos que queiram desenvolver projetos similares, ou é só a trabalhar com outros arquitetos desenvolve só a parte de mobiliário? Olá, Michel, obrigado. É assim, a parte dos desafios, o que é mais complicado, a meu ver, neste momento, é a burocracia de nós conseguirmos experimentar e fazer algumas coisas e depois que aí entra, lá está, como estávamos a falar, nos licenciamentos e nessas coisas todas. Aí eu acho que para nós é o maior desafio, porque do resto, da nossa união, da parte do artesão e do arquiteto, isso nós estamos muito à vontade e nós, para além de colegas, também somos amigos e então nós
esta ligação, esta relação torna-se muito simples e muito fácil de nós chegarmos ao produto final. Quando entra depois, lá está, nessa parte da burocracia, aí então é que as coisas se dificultam mais, mas isso eu acho que, pronto, é assim, não há muita volta a dar, não é? E isso depois a experiência vai trazer com que essas coisas sejam mais fáceis, não é? Ou não mais fáceis, mas já perceber por onde é que se pode ir e por onde é que não se pode ir, não é? Porque isto muitas vezes dos nossos trabalhos que estamos a fazer, estas casas nas árvores ou isto tudo, infelizmente isto depois parte um bocado pela responsabilidade depois do cliente. De dizer, não se preocupe com isso porque eu tenho aqui um terreno muito grande e a minha casa, não sei o quê, não sei o que mais, eu só quero é que me faça isto e coisa e não sei o quê. E nós dizemos, nós damos o nosso input, que nós podemos licenciar as coisas, fazer isso tudo, mas isso depois já parte depois um bocado disso do cliente, não é? Porque isto depois entra um bocado na mesma coisa, de uma pessoa vai ao Leroy e tem lá um abrigo pré-feito com 5 metros por 5 metros e uma pessoa agarra naquilo e mete na sua casa e nem sequer vai imaginar que tem que licenciar aquilo. Mas nós todos sabemos que se formos ver as coisas bem vistas, tem. Mas pronto, esta parte. Depois a outra parte, já não lembro qual é que era a outra pergunta. Desculpa lá, Michel. Se a colaboração... Sim, já me lembro. Pronto, não, nós não somos fechados a que seja tudo só feito nosso. O que nós tentamos fazer com outros arquitetos é que o projeto também possa ter o nosso input. Ou seja, que também tenha o nosso input. A partir do momento em que também tem o nosso input, torna-se mais uma colaboração e nós estamos satisfeitos a fazer isso, não é? Nós também não queremos fazer nada de que não se identifique com a nossa filosofia ou com o nosso maneira de ver as coisas. Pronto. Espero Obrigada. que tenha... Passo então a palavra ao Sr. Marcos Pereira. Já era para dar os parabéns ao Gonçalo, gostei muito das coisas que mostrou, dos projetos. E infelizmente vou ter que sair daqui a bocadinho, olha, para ir para uma reunião, ir aqui com um arquiteto da Câmara de Lisboa por causa dos problemas do licenciamento que não cumpre o regeu, porque não é o 71 e o 73 e o não sei o quê, que já não posso ver aquilo, uma coisa. Por isso, estava a vê-lo e estava a ver com uma grande inveja, com uma grande coisa, de facto, que esta nossa regulamentação que nós temos completamente diabólica, obstruça, e que dá cabo cada vez que estou mais cedo, que dá cabo das possibilidades e de tudo. E eu acho que continua assim, é bom que não licencie, porque senão aquilo tudo cai tudo por terra. É bom, porque isso é uma lufada de ar fresco. E queria dizer isto e queria lhe perguntar uma coisa. Também trabalham em escalas maiores, por exemplo, pavilhões, ou é só Não. assim uma escala mais pequena? Não, é só uma escala mais pequena. Tá bem. Nós já nos fechamos, por assim dizer, a uma escala mais pequena. Na brincadeira a gente diz que não passamos os 30 metros quadrados. Está bem. Portanto, era só essa era a pergunta e dar-lhes parabéns e continuo. Obrigado. Obrigado. Então passo a palavra a Fernando Hipólito. Então, bom dia. Obrigado, Gonçalo. Bom dia. Eu não o conhecia, nem conhecia o seu trabalho, só conhecia o letreiro aqui na Avenida em Cascais, quer dizer, Medeguins. Acho que se mudaram, Que até isso nos trouxe problemas. É? Licenciamentos também. Depois claro, da empresa, claro. que nós dávamos à empresa. Claro. Há para aí uns Rottweilers a atacar. Mas pronto, gostei imenso da sua apresentação. E acho que a sua apresentação, e é importante também, e porque estão aqui alunos, é esta necessidade de teorizar aqui um bocadinho uma questão básica para mim, que é, eu acho que há uma coisa que está aqui implícita,
que tem a ver com dois temas, que é a sustentabilidade e a relação com a natureza, naquilo que apresenta, mesmo nas casas sobre rodas. Há quem não considere a arquitetura efêmera arquitetura, eu acho que é um exercício dentro do campo da arquitetura, diferente da arquitetura permanente, mas é um exercício também e que fez parte da história recente da modernidade no mundo inteiro, e principalmente até nos Estados Unidos e em África, e há vários exemplos disso. Mas de facto aquilo que está completamente em voga e na moda hoje em dia, e eu estou a viver isso pessoalmente, é esta história das comunidades ecologicamente sustentáveis. E geralmente estas comunidades ecologicamente sustentáveis partem de uma ideia que tem a ver de facto com a sustentabilidade e a relação com a natureza, tem a ver com algumas coisas que se andaram a fazer pela Ásia-Pacífico principalmente, e você passou no ateliê no estúdio Mumbai, depois também gostava de fazer uma pergunta sobre isso, mas isto está completamente na boca do mundo, e aquilo que eu via que acontecia nessas áreas eram construções quase intuitivas, eram construções quase de não autor, um bocadinho feitas por curiosos, digamos assim, ou por especialistas na área. E aquilo que eu acho que o Gonçalo traz aqui para o campo da arquitetura e da profissão é que, de facto, o Gonçalo é arquiteto, não é? E nesse sentido as coisas têm quanto a mim, uma racionalização e uma sistematização um bocadinho diferente daquilo que eu estou acostumado, ou que eu costumo ver neste tipo de situações. Aliás, uma dessas comunidades vai ser agora construída em Portugal por um casal de israelitas ali para os lados de Viseu, segundo uma notícia que eu apanhei no outro dia. E são comunidades que vão viver ligados com a natureza, vão ter workshops de artes e coisas holísticas. Isto está-se a espalhar, sem cessar por isso, está-se a espalhar pelo mundo inteiro, e são coisas que também coincidem com a história do teletrabalho e com a história desta nova geração que não vê um futuro concreto com uma profissão clara na vida, não é? Isto são coisas que estão a acontecer no México, na Austrália, em África e na América do Sul. E eu acho que é importante que os arquitetos não deixem que este tema lhes salte das mãos. Portanto, eu nesse sentido acho fantástico o seu trabalho, e acho que o seu trabalho se insere nesta área. Há bocadinho também se falou da parte estrutural, e eu acho que é uma coisa muito curiosa, como os arquitetos, e como se falou esta semana e na semana passada, cada vez somos mais generalistas e menos especialistas, há de facto aqui uma coisa que está implícita no seu trabalho e que tem a ver connosco, e que são coisas que às vezes nós também dizemos aos alunos. Nós queremos tocar todos os instrumentos, mas depois tocamos só um bocadinho de cada, não é? Não tocamos os instrumentos todos. E de facto, quando nós pormenorizamos, por exemplo, ferro, madeira, nós também pormenorizamos com algum conhecimento, mas também com intuição. E aquilo que me tem acontecido ao longo da vida minha, e penso eu que de todos os meus colegas com experiência de trabalho, é tudo aquilo que aprendemos com o património daqueles que são os artesãos em Portugal. Estamos a falar dos serralheiros, estamos a falar dos canalizadores, dos pedreiros e dos carpinteiros. Portanto, e cada vez, e são essas pessoas que, como você diz, que até dimensionam pela segurança, são essas pessoas que nos ajudam a nós arquitetos a também dimensionarmos pela segurança. Portanto, não são tantas aulas de estruturas, mas depois é muito mais a experiência de vida dessas profissões importantíssimas e seríssimas, que tiveram uma tendência no fim do século passado a desaparecer e que finalmente, e graças a Deus, estão outra vez a aparecer, não é? Porque, como foi dito pela Helena, você não é o único arquiteto a trabalhar em carpintaria, e ainda bem que isso acontece. Agora, eu gostava de fazer aqui, já estou a falar um bocadinho mais, mas gostava de fazer aqui, uma das perguntas já foi feita, que tem a ver com os licenciamentos e os valores, que são coisas que são importantes, mas queria só fazer aqui uma pergunta, que é, a única forma orgânica que apareceu nas suas imagens foi aquele altar que foi construído, não é? E eu gostava de perceber, porque de facto eu quando penso em estruturas de madeira, como não domino a parte estrutural, não é? É-me muito mais fácil eu concebê-las e prefigurá-las com estruturas ortogonais e não orgânicas. Portanto, eu queria saber até que ponto estas madeiras também podem ser exploradas nesta versão mais orgânica da arquitetura. Pronto, isto era uma questão. E a segunda questão era que eu gostava que, se pudesse, se tivéssemos tempo, de falar um bocadinho sobre a sua experiência com o estúdio Mumbai, que eu só conheço de publicações, não é? Que tiveram aquela enorme presença no Mail Croquis dedicado só ao estúdio Mumbai, e que foi uma coisa que trouxe para o mundo ocidental uma grande novidade, mas de facto não conheço nada em loco. E se pudesse falar só um bocadinho dessa experiência, por curiosidade. Espetacular.
mas não tenho mais nada a dizer e muito obrigado, mais uma vez. Ok, obrigado também. Pronto, relativamente à organicidade da madeira e dos trabalhos em madeira e do desenho, aquele trabalho, aquilo é geometria sagrada e existem umas estruturas que são os domes, que é aquilo que foi desenvolvido por Buckminster Fuller, são aqueles redondos, e depois, mais uma coisa mais New Age, começaram a desenvolver os zomes, que também parte disso da geometria sagrada. Ou seja, isso é um desenho que acaba por ser sempre o mesmo desenho, só que ou aumenta, ou alarga, ou a triangulação diminui, ou a triangulação aumenta, mas a forma acaba por ser quase sempre a mesma. Ou seja, se nós olharmos em atenção a esse altar, depois tenho lá fotografias no site, depois se quiser ver e vai reparar, a forma geral é que é orgânica, porque o encaixe das madeiras é tudo reto. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, aquilo é tudo triangulações direitas que depois, ao se apoiarem umas nas outras, o ângulo onde uma se apoia com a outra... Olha, por acaso até tenho aqui isto aqui é uma pequena peça que eu pedi ao serralheiro para fazer, que isto são os diferentes ângulos dessa estrutura. Ou seja, quando nós estamos a montar isso, eu meto este ângulo para a peça de baixo, este ângulo já meto para a peça de cima, até chegar ao último, e aquilo tunga, encaixa. Ou seja, é orgânico, sem dúvida, mas a sua construção é bastante geométrica, a sua triangulação. Depois o aspecto é que fica orgânico. Mas indo para a parte, agora mesmo, orgânico das curvas mesmo da madeira, isso eu acho que a dificuldade disso, acho que com o tempo vai-nos fazer começar a fazer mais esses desenhos. Acho que nós, como é que é dizer? Eu lembro-me enquanto estudante que me diziam, não sei se professor ou coisa, que até dominar a curva é preciso um grande processo, porque é muito mal, até nós chegarmos lá, não é? Como estava isso a dizer. E eu acho que nós aqui é um bocado isso que nós estamos a passar. E por isso é que eu referi que aquela cúpula que era redonda, isso foi o nosso maior desafio, porque o frame dessa cúpula, dessa tiny house, teve que ser pensado e repensado, pensado e repensado, para conseguir cortarmos a madeira em vários segmentos e ela depois ser toda encaixada, segmentos encaixada, até fazer esse círculo. Eu acho que agora que passamos por esta experiência, já vamos conseguir ainda tornar as coisas mais orgânicas, caso seja o nosso interesse no futuro e nos próximos projetos. Pronto, não sei se respondi mais ou menos a esta parte do orgânico ou não. Ficou... Sim, eu não tenho que gostar ou não gostar da resposta, mas sim, respondeu. Não, eu acho que sim, eu percebi perfeitamente. É uma questão de apuro técnico e de investigação, como é lógico. Sim, pronto, sim. Exatamente. E eu acho que isso é importante nós jogarmos e criarmos pelo seguro, acho eu. Principalmente quando estamos a falar de sistemas construtivos e responsabilidade profissional, que é vender uma casa, seja ela com rodas ou sem rodas. Agora, e a outra questão do Estúdio Mumbai? Do Estúdio Mumbai, pronto, o Estúdio Mumbai foi espetacular, não é? Eu só posso dizer, e continuo a dizer, independentemente de quem é, ou seja, o arquiteto por trás do Estúdio Mumbai é ultra particular, meticuloso, eu acho, como qualquer destes nomes que nós ouvimos falar, seja do Zumthor, seja do... Pronto, ou seja, aquilo é... Só para ter uma ideia, ninguém ficava lá, ninguém se aguentava lá mais do que um ano a trabalhar ali. E não era porque as pessoas queriam se ir embora, era porque não dava, porque aquilo era uma coisa muito, 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 muito intensa. E quando eu cheguei lá, foi mesmo já no fim desse Estúdio Mumbai do croquis. Ou seja, quando eu cheguei lá, aquilo era no meio da selva, literalmente no meio da selva, onde viviam lá 15 carpinteiros, 10 serralheiros, 2 canalizadores, 2 eletricistas,
4 ou 5 pedreiros, ou seja, nós todos, e depois os arquitetos, não é? Que era quase tudo visto de fora, japoneses, alguns europeus, vivíamos todos ali em conjunto e pronto, e a coisa era toda muito feita na base da maquete à escala real, ou seja, uma pessoa, quase tudo o que se fazia lá, tudo, havia a maquete à escala real daquele canto, a maquete à escala real das persianas, a maquete à escala real do que fosse. Aquilo tinha que ser tudo feito e refeito. Ou seja, isto no nosso imaginário é um sonho, mas nós também conseguimos perceber que esse sonho também só é possível porque estamos na Índia. E na Índia a mão de obra não é a mesma coisa que aqui. Ou seja, nós aqui, e mesmo aqui não estamos a comparar com Alemanhas ou com os Estados Unidos ou o que for, mas aquilo tinha que ser uma coisa que podia ser feita 10 vezes e refeita, e acontecia isso, acontecia esse processo de fazer 10 vezes uma coisa, e eu estava o carpinteiro durante 10 dias de volta de uma peça para aquilo chegar exatamente a como ele queria, e pronto, e é verdade. Eu tive a hipótese depois de ele dava-nos a possibilidade de nós irmos visitar essas casas todas do croquis. Nós falávamos com os clientes deixavam-nos ir lá, e realmente aquilo era, para mim, era quase como entrar num museu. Uma pessoa ficava assim, mas espera lá, mas isto é para viver? Ou isto é só para uma pessoa ficar a olhar e a ver a maçaneta, a ver a persiana? Mas não, era mesmo para viver. Mas pronto, aquilo era uma atenção ao detalhe incrível. Eu cheguei a presenciar de estar uma parede já quase toda feita, porque depois lá está, ele viajava muito, não é? Dá conferências ali, vem para ali, vai dos Estados Unidos, vai para a Suíça, porque ele também era professor na Suíça, e de repente estava 2 semanas sem aparecer lá no estúdio, e quando chegava já estava a parede da casa feita com 5 metros. Ele dizia, não, isto não é assim, a parede vai toda abaixo, e vai a parede toda abaixo, e vai fazer a parede outra vez. E esta metodologia, pronto, Gonçalo, é uma escala muito... Para mim foi um bocadinho chocante esse confronto na conferência que ele deu no CCB, que é tu vês um arquiteto do Star System, porque ele é um arquiteto do Star System, e o imaginário que uma pessoa tem são os artesãos a fazer tudo aquilo, e depois de repente esse confronto é mesmo um universo, sim, de muita gente a trabalhar e a produzir, mas ao mais baixo preço. É um bocadinho essa ideia que se tem, não é? Portanto, está um lado poético e depois há este lado da exploração. Não, é assim, eu não vejo como exploração, porque eles, quem trabalha lá, são gratos por estar a fazer o trabalho, que se não estiver a fazer para ele, está a fazer para o outro, se não está a fazer para o outro, está a fazer para o outro. Ou seja, é a realidade, é o dia a dia. Agora, para nós, é que pensamos nisso, dessa exploração, mas aquilo, ele mantia o carpinteiro a fazer 10 dias, mas ele ia pagar os 10 dias que ele teve a fazer aquilo. Agora, o custo de obra e mão de obra é que entra um bocado nisso que a Helena está a dizer. Mas como em tudo, e o problema não é esse, é que como em tudo, mesmo lá na Índia, aquilo são coisas que depois aquilo eu não faço ideia do que era ele manter aquilo tudo, e tanto nem é por acaso que quando eu saí, depois ainda fiquei com os colegas lá, ele já deixou esse sistema, ele já não está na selva, ele já está em Mumbai mesmo, já estão lá a trabalhar em Mumbai, já numa coisa muito mais comum, por assim dizer. Claro que faz as experiências todas que faz, mas já está na cidade, já está num ateliê, já está, as pessoas já estão diferentes, não é? Era diferente do que estar na selva. Aquilo, quando estávamos aproximados das monções, aquilo era uma loucura para tapar as maquetes todas, e tinha que estar tudo tapado, e pronto, aquilo era tudo... pronto, aquilo... Houve quem fez um ou outro pequeno documentário sobre isso, e acho que foi muito bem feito, porque aquilo é daquelas coisas que acontecem e já não se repetem. Porque não dá. Nós aqui na brincadeira, eu digo aqui com os nossos colegas e colaboradores, nós aqui temos um bocadinho de poder fazer isso,
que é começar a fazer uma coisa aqui diretamente com o carpinteiro e dizer, epá, espera lá, não faças assim, faz assim, olha, vou ter que fazer outra vez. Ok, faz outra vez. Mas estamos a falar que se calhar perdemos 3 horas, que já é muito, ou 4, do que estar a dizer que perco 2 semanas de trabalho. Olha, manda as 2 semanas embora, vamos fazer tudo novo. Ou seja, nós brincamos um bocadinho assim, mas claro que uma escala totalmente diferente. Não dá, é impossível. Não... Aí a sustentabilidade paga-se caro, porque já não está a ser sustentável, não é? Aí as coisas já... E nós estamos aqui numa luta tremenda entre os carpinteiros e os arquitetos, porque o arquiteto diz que já desenhou o suficiente para o carpinteiro pega naquilo e diz que não dá, e o arquiteto diz, mas ouve lá, mas está mais que dá, e o carpinteiro aí dá, então olha, cortou a peça, e agora? E depois, epá, então como é que é? E andamos aqui a tentar, nós almoçamos todos juntos mesmo para resolver muitas vezes essa coisa que há, não é? De que o arquiteto, por pensar que tem tudo desenhado, pensa que tem tudo construído, e não é verdade. Não é? Está tudo desenhado, mas não está construído. Começas a construir, começam a vir ali aqueles... É o normal, não é? E pronto, e andamos aqui nesta... A aprender. Pronto. A aprender, exatamente. E acima de tudo temos que ser uma coisa... Na brincadeira que estava a dizer ao outro colega que estava aí dos 30 metros quadrados. Porquê? Porque nós também queremos manter uma escala pequena até a nível de staff e de pessoas. Porque só isso depois também é a única coisa que permite nós já nos conhecermos todos uns aos outros, já nos conhecemos onde é que podemos ir, onde é que não podemos ir, como é que eu vou satisfazer mais aquela pessoa ou menos, como é que eu o irrito, como é que eu menos o irrito, como é que... Pronto, e eu acho que isso tem que ser, é muito importante para nós conseguirmos depois chegar ao produto final e ficamos todos satisfeitos, o carpinteiro, o arquiteto e o cliente. Posso fazer uma pergunta? Pois, tu ainda Claro. tu és um especialista em casas de árvores, Rui. Não sou nada especialista em nada. Está aqui um concorrente. Não, também não é isso. Não, de todo. É só porque me pareceu interessante, porque de facto aqui há uns anos também tivemos a oportunidade de fazer uma casa na árvore, por acaso também no Alentejo, não em Melides, mas em Porto Covo. O que também foi muito interessante, porque também era de facto uma casa e é para turismo de habitação, e também chegámos ao terreno e o cliente mostrou-nos uma oliveira para fazer uma casa em cima da oliveira. É claro que não foi possível fazer a casa na árvore, tivemos de fazer ao lado da árvore. Mas isso é uma estratégia que, pronto, faz parte. Mas ele ficou-se extremamente contente. Agora, foi uma aprendizagem fantástica, porque eu não sou carpinteiro, nem tinha experiência nesse tipo de materiais, e foi uma aprendizagem extraordinária. Depois aprofundámos essa questão com um loft que fizemos para o mesmo cliente aqui em Lisboa. Também utilizámos muitíssima madeira e percebi-me de várias coisas. Uma era da dificuldade de se arranjar boas madeiras em Portugal. As pessoas queixavam-se que não há tradição do uso da madeira em Portugal e que isso dificulta arranjar materiais de boa qualidade. Isto era a voz corrente. A outra dificuldade estava em trabalhar a madeira, temos muitos carpinteiros, mas de facto hoje em dia parece que há muita dificuldade em arranjar mão de obra, porque as pessoas estão todas na reabilitação e, portanto, quando queremos fazer uma coisa deste tipo, temos dificuldade em arranjar quem a faça, em arranjar mão de obra para isto. E era um bocadinho nesse sentido que eu queria saber a sua opinião, o que é que nos diz, porque se de facto temos tradição no uso da madeira em Portugal, é em soalhos e em estruturas que não ficavam à vista. E agora isto está a mudar um pouco, parece-nos. Sobretudo em termos de madeira para exterior, madeira para ficar aparente. Se temos de facto já algumas, estamos a progredir nesse aspecto, já é mais fácil utilizar a madeira nesse sentido.
era um pouco para saber a sua opinião sobre isso e saber se realmente o que é que lhe parece que temos futuro aqui em Portugal nesse tipo de trabalhos ou não. Muito obrigado. Obrigado também. Pronto, isto é o seguinte, do meu conhecimento, do que eu tenho vindo a ver, ou do que já foi-me ensinado ou passado pelo meu pai, ou o que seja, é que realmente nós não temos florestas assim para podermos ter madeiras. Se calhar lá no norte temos um pouco de castanho, temos um pouco de freixo, carvalho pouco, ou seja, mas tudo a uma escala muito pequena. Tudo muito, uma coisa muito pequena. Mais para o mobiliário ou isso. E não é por acaso que todas as nossas construções vêm tudo de madeiras maciças, mas já modificadas, não é? Ou seja, que vêm do norte da Europa. Seja os painéis, os contraplacados, os tricapas, e depois com ou não tratamento, com ou não já tecnologia que ajuda aquilo a manter-se mais estável, que não dobre, que dobre, o que seja. Ou seja, eu nisso aí, obviamente, claro que concordo e é o que é, e nós, toda a madeira que nós utilizamos é tudo mais para apontamentos, madeira portuguesa, vá nobre, é mais para apontamentos, nada para a parte da estrutura. E pronto, e a nível do carpinteiro e da mão de obra ser mais ou menos qualificada, eu, como já venho de geração e via carpinteiros a trabalhar quando eu era mais novo, a trabalhar para o meu pai, ou a própria maneira com que o meu pai exigia com que as coisas fossem feitas ao carpinteiro, ser diferente da maneira como eu começo a exigir, porque a minha formação é arquiteto, e isto depois entra ali naquele problema, não é? Porque o carpinteiro pode passar a vida toda a pensar que, ok, isto está bom, segue, e foi feito num dia, e nós, aos nossos olhos, já temos que incutir ao carpinteiro, ou tentar, que olha que não está bom, tem que ser mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho. Obviamente que as coisas depois encarecem, mas a própria metodologia e a maneira do carpinteiro de trabalhar também é um pouco de teimosia nossa, que estamos sempre presentes, não é? E a relação a futuro, nesta parte que nós estamos a fazer, eu sinceramente não sei, porque o que eu estou a fazer, e eu quando estou aqui no mundo dos carpinteiros e que falam, dizem, epá, tu és maluco, então tu agora deixaste de fazer cozinhas, deixaste de fazer isto, deixaste de fazer aquilo, e isto porque é o que todo o carpinteiro, ou a maior parte dos carpinteiros tipo faz, não é? E, ou seja, eu sei que há muito carpinteiro ainda a trabalhar, mas tudo mais neste mercado das cozinhas, do mobiliário. Na parte da construção, da arquitetura, eu aqui não conheço, aqui na zona de Cascais não conheço muita gente, Cascais, Lisboa. Sei que há mais lá para o norte, mais ainda essa tradição. Não sei, eu espero que sim, que haja futuro. Eu acredito que haja futuro, essencialmente porque não estamos dependentes da madeira aqui de Portugal. E como não estamos dependentes da madeira de Portugal, isto vai continuar sempre a haver, entre aspas, o material, a matéria a chegar e ter que haver alguém que a transforme, que a trabalhe. Portanto, acredito que sim. Agora, depois, se um trabalha melhor, trabalha pior, se é mais cuidadoso, se é menos cuidadoso, isso, pronto. Da pouca experiência que eu tenho aqui à frente da Madaguinhos, já passaram por aqui alguns carpinteiros, e é como em todas as profissões. Há aquelas pessoas que têm logo aquele carinho ou aquele cuidado, e outras pessoas que são mais rápidas, mas que também é muito bom às vezes que sejam mais rápidas, porque há trabalhos que têm que ser mesmo que ser mais rápidos e eficientes, e não temos de estar a ter um cuidado a um detalhe. Uma pessoa, por exemplo, está a fazer uma viga que vai ficar, por exemplo, tapada, e uma pessoa está ali a cuidar, a lixar a lixa daquilo, a tirar tudo, para aquilo ficar muito macio, só porque gosta. Não pode ser, tipo, segue, passa para a fase a seguir. Ou seja, pronto, é todo este jogo que vai acontecendo. Eu já agora também digo, revelo aqui uma coisa, eu comecei a gostar pessoalmente mais da madeira a partir desses trabalhos, e depois, curiosamente, tenho uma pessoa de família que é designer, tem formação em design e que abriu uma carpintaria. E agora estamos a tentar também fazer algumas coisas nesse sentido. Portanto, e acho que, e por acaso acho que
a construção em madeira vai ter futuro em Portugal, parece-me. De facto, temos essa questão, não há material, não há matéria-prima em Portugal de boa qualidade, estamos sempre sujeitos à produção industrial ou então à importação, mas acho que há cada vez mais apetência da parte das pessoas para o uso da madeira. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria só de cumprimentar, era mesmo a ti, Ricardo, e dizer-vos que o Ricardo está do outro lado do mundo, não é? São 8 da noite aí em Macau. Olá, boa noite, bom dia. E eu agora é que eu estou a ver que eu conheço o Ricardo. Sim que eu vi o teu Só nome. agora! Só Tudo bem, agora! Tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Um carinho, pá. Olá, Ricardo. Aqui são 8h30 da noite. Olha, foi uma surpresa quando vi o teu nome nestas palestras. Não sabia que és arquiteto. O Gonçalo e eu já somos conhecidos há muito tempo, porque os nossos pais são conhecidos desde crianças, são da mesma terra. E durante algum tempo, pronto, deixámos de falar, assim, mais recentemente, há mais de 15 anos, 10 anos? Bem, enfim. Por aí. Mas olha, cumprimentos para os teus pais. Igualmente. Aqui, da minha parte. Olha, gostei, não estava a saber em concreto o que é que vocês andavam a fazer na Maria Guincho. O meu pai já tinha dito que agora estavas à frente, o teu pai já tinha passado a bola. Foi uma surpresa, porque eu já apanhei um bocado 10, 15 minutos à frente da tua apresentação, mas já percebi que tens um website e tens no Artsdale, então vou ver um pouco melhor o teu trabalho. É de louvar a vossa tentativa de fazer este tipo de arquitetura em Portugal, face à dificuldade que existe em termos de... Primeiro, não há muita arquitetura nessa área que se possa dizer boa arquitetura. Depois temos sempre os grandes problemas com as regras da legislação, que mete sempre um entrave à frente. Então, muitas vezes, acabamos por não agarrar as oportunidades, porque às vezes o cliente tem boas ideias, mas também precisa de bons arquitetos. E muitas vezes aí é o que dá o salto. Mas depois chegamos à frente e daí a minha pergunta da parte também como é que vocês gerem esse tipo de arquitetura de acordo com as regras da casa, não é? Também é um bocado complicado. Aqui não fazemos nada disso, portanto gostava muito de fazer esse tipo de arquitetura sustentável, mas aqui não se faz. Para quem não sabe, eu estou em Macau, um bocado longe, e aqui é algo que sustentabilidade não existe em Macau. Só para vocês saberem, totalmente diferente. Mas bom, olha, foi mais por ver o teu nome e também ver que estas palestras são sempre boas para motivar os estudantes e professores e outras pessoas de fora. E obrigado pela tua apresentação e por te ver, estás diferente, um bocadinho diferente. És mais parecido com o teu pai. És mais parecido com o teu pai agora. Obrigada. É bom sinal, é bom sinal, bom sinal. Ok, pronto, eu não tenho assim comentários, era mais para perceber o que é que esse tipo de arquitetura nova que tens aí a fazer. É porreira. Tem sempre aquela questão da térmica, porque tens bastante variação térmica em Portugal durante todo o ano, e este tipo de construção é preciso ter um pouco de atenção nesse sentido. Daí a minha pergunta do estudo térmico, que aí é muito restrito. Em parte faz sentido, estamos a falar de estrutura em madeira, não é? E de isolamentos. E há coisas que aí com um bom isolamento funciona bem, aqui esse tipo de isolamento já não funciona. Portanto, acho que uma coisa muito importante o que vocês fazem é um trabalho muito prático local, e a possibilidade de, porque não, saltar um pouco do panorama português também, não é? E fazer uma espécie de colaborações com gabinetes de fora.
Isto também seria uma ideia porrada. Mas bem, olha, força nisso. Vou tentar assistir às outras palestras também. Obrigada, Aqui, espero bem. aqui o horário é um bocado complicado. Mas pronto. Obrigada, Ricardo. Mas Obrigado. diz isso? E foi bom ver alguns professores da Luzira. Como ele era. E pronto, ficamos em contacto. Eu agradeço. E até breve. Até breve. Até breve. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que os alunos deviam aproveitar para fazer uma pergunta ou outra, não é? Com certeza. O Michel. O Michel para salvar a honra do convento. Não, voltando a tocar num tema que o professor Hipólito abriu, que foi a experiência do estudo Mumbai, e como cá deve perceber, também tem muitos colegas do 5º ano. Gostava de saber, Gonçalo, de tudo o que já nos contaste, gostava também de saber o que é que se pode transportar dessa experiência profissional na hora de abrir um negócio na área da arquitetura, de por ter tido essa experiência num mercado que é completamente diferente. O que é que podes trazer e incorporar à tua marca cá em Portugal? Que valores se pode trazer das experiências que se tem fora, sobretudo fora do continente europeu? Pronto, eu basicamente eu acho que isso vem tudo muito de pessoa para pessoa, não é? Ou seja, uma pessoa, um exemplo, pode se identificar mais, sentir que alguma coisa ressoa connosco, com a arquitetura, por exemplo, da Zaha Hadid, que não tem nada a ver com o que se faz, por exemplo, no Estúdio Mumbai, e eu acho que o mais importante é nós tentarmos ao máximo colaborar com alguém com quem se ressoa a nossa maneira de ver a arquitetura. E depois acho que a partir daí as coisas acontecem naturalmente, porque, aliás, até mesmo se for o oposto, não é? Até mesmo se for o oposto, uma pessoa pode pensar que, não, eu não queria nada disto, mas aqui é que eu vim parar. Eu acho que acima de tudo é tentar, na minha maneira de ver. A maneira como eu cheguei ao Estúdio Mumbai, se fosse pelas vias normais, eu nunca lá tinha ido. Foi mandar currículos e não sei o quê, eu fui lá bater à porta. Eu apareci lá, chinelos, e fiz 1h30 de caminho para a selva, tinha o portfólio na mão, já sabia que tinha enviado currículos, já sabia que tinha enviado portfólios e que nem sequer respondiam, mas eu fui lá na mesma e escolhi 5 ateliês para ir tentar, esse estava no primeiro. Pronto, isto agora rapidamente a história foi, cheguei ao Estúdio Mumbai, cheguei a Mumbai e disseram, não, isso não é aqui, isto é no meio da selva. E eu disse, no meio da selva? Eu não vou, agora não vou de certeza. Fui ao Estúdio 2, que era o Sami Padora, também que é um arquiteto que agora está a fazer umas coisas bastante boas lá na Índia. Eu cheguei lá, ele aceitámos que íamos começar a trabalhar. Fui aos outros ateliês, que era o Broadway Malian e mais o Raul Meotra e aquele agora o que fez ali da Fundação Champalimau, que não me lembro agora do nome. Tem um nome português no apelido, se não estou em erro. E então eu ia começar no Sami Padora, mas eu nessa noite... Charles Correia, desculpe lá, Gonçalo. Exatamente. Ele não é só o nome, ele tem mesmo origem, peço desculpa. Descendência. Sim, não, eu quando digo, eles todos quando têm o nome é porque têm origem. Na Índia se tem o nome como é que se diz? Apple doesn't fall far from the tree, não é? Aquilo está logo... E então eu nessa noite que eu ia para trabalhar para o Sami Padora, lembro-me de ter sonhado que o Bijoy Jain era uma pessoa super acessível, muito simpática, incrível, que nada corresponde à realidade, mas isso agora não interessa. E eu tive esse sonho e eu no dia seguinte disse, não, eu vou fazer esta viagem e vou para o meio da selva. E fui para o meio da selva. Quando estou a caminho do meio da selva, apanho um tuk-tuk com uma pessoa que ele diz-me assim, onde é que tu vais? E eu, vou para ali, para aquela zona. Eu também vou contigo. Começámos a falar e ele, então, mas vais para ali fazer o quê? E eu disse assim, olha,
vou ver se consigo trabalhar ali no estúdio Mumbai. Ele é. Então, olha, eu sou o Sam, é comigo que faz a entrevista. E eu fiz a entrevista com ele no tuk-tuk e fiquei lá. Ou seja, é tentativa. É daquelas coisas que depois uma pessoa olha para trás e nem sabe como, mas sabe que se não fosse lá não acontecia. E então acho que é isso. Acho que é tentares ir para alguém que tu sintas que vai te trazer alguma coisa. Foi mesmo assim. Muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Eu não quero envergonhar ninguém. Mas nós tivemos uma aula antes e eu combinei que todos os alunos presentes tinham uma pergunta. Só não quero dizer o nome da primeira. Quem é que começa? Pronto, a Marilyn desligou a câmara. Marilyn, tens alguma pergunta? Não tem ela, mas tem a Joana. Não, tem a Inês. Assim está a correr muito mal. Mas a Marilyn devia ter, porque a Marilyn, a pergunta que eu fiz sobre as formas orgânicas e a madeira tem a ver com uma proposta da Marilyn para o abrigo de confinamento. Portanto, eu acho que ela devia fazer uma pergunta, mas pronto. Mas já estamos aqui há algum tempo, deixa-me ver as horas, sim, ainda temos aqui algum tempo. Eu se calhar adiantava-me fazer uma pergunta. Para além dos trabalhos que vocês fazem e que desenham e que constroem, e portanto eu acho que essa experiência é uma experiência invejável. Quem não trabalha com madeira gostaria muito de construir, não é? Porque há uma parte dos problemas tínhamos que ser nós a resolvê-los assim diretamente e muitas vezes estamos na mão de quem vai construir por nós. E, portanto, essa presença assídua numa obra é sempre muito importante. Da mesma forma que vocês estão presentes, nós também tentamos sempre estar. Mas isso também passa por aquilo que nós desenhamos e que pode ser executado pelos outros. Vocês, apesar de não fazerem cozinhas, fazem peças especiais desenhadas por outros também. Para nós, a parte que nos toca, é muito bom depositar a confiança nas vossas mãos e saber que vocês têm uma disponibilidade para fazer protótipos, para ensaiar connosco as possibilidades. Eu dou-vos um exemplo, nós estamos a fazer um trabalho com a Madeira Guincho, fomos fazer o protótipo esta semana e tínhamos não sei quantas peças para resolver um problema, porque alguém tinha estado a estudar o assunto connosco. Ou seja, eu acho que se sempre aconteceu esta partilha de conhecimento com os artesãos, com as pessoas que trabalham, com os carpinteiros, com os serralheiros, que eu, como dizia o Fernando Hipólito, eu dou muito valor porque acho que a resolução dos problemas está neste conhecimento adquirido e nós aprendemos muito com quem faz o trabalho. Existe também este lado agora de, tendo esta possibilidade de ter arquitetos como a fazer esses trabalhos, de haver uma certa linguagem, uma certa coisa que é comum a todos, não é? Uma forma, como nós dizíamos também na última reunião, nós estamos a ver o mundo todos da mesma forma, porque o curso de arquitetura prepara-nos para uma maneira de ver o mundo. E, portanto, é mais fácil nós falarmos diretamente com alguém que nos compreende neste olhar sobre o mundo. E que tem as mesmas inquietações e que tem as mesmas preocupações que nós. Que, no fundo, se resumem a conseguirmos fazer uma coisa bonita e que funcione. Como é que é, Gonçalo, trabalhar, ter esta experiência também de estar do outro lado e ter que colaborar com pessoas que desenham peças para vocês executarem? É assim, Helena, acima de tudo tem que ser uma coisa que também nos interesse. Felizmente nós estamos a conseguir fazer isso, não é? Eu quando comecei a estar aqui, qualquer coisa que aparecia, qualquer coisa uma pessoa aceitava e fazia. Hoje em dia já começa a ser coisas que também nos interessam, não é? Porque nós também queremos desenvolver desafios e ao desenvolver desafios também vamos estar a aprender mais sobre isso e podemos nós desenvolver novas coisas para o futuro. Ou seja, para nós isso é interessante. Ou seja, neste caso concreto que estamos a falar de um sistema de portas, não é? Que uma pessoa à primeira vez olha para aquilo e diz, uou, isto não dá para fazer, isto é... Como é que uma coisa que abre toda vai também recolher toda? Não dá, isto ou vai... Ou seja,
Mas dá. Em primeiro lugar, é preciso vontade. Exatamente, é preciso a vontade e depois a disponibilidade e estar com pessoas, obviamente, também capazes. Não é? Porque se uma pessoa tem a vontade, tem a disponibilidade, mas não tem ninguém capaz, vai ficar ali, não é? Portanto, não, é bastante interessante e estamos bastante até desejosos de ver isso instalado e montado. Sim, estamos todos. Mas então é bom também trabalhar com outros arquitetos. Ou seja, Claro, para vocês. Claro. Isso é bastante. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Nós trabalhamos com outros arquitetos, é como eu digo, mas tem que ser coisas com que nós nos identifiquemos. Porque eu posso estar a trabalhar com um arquiteto com que eu não me identifico e se calhar não vamos colaborar bem porque a maneira de ver as coisas não é igual à nossa maneira de ver as coisas e nós felizmente ainda estamos a tentar ter sempre paixão no que estamos a fazer, portanto se estamos a fazer as coisas e não estamos com aquele entusiasmo, se calhar algum dia isso vai acontecer, não é? Uma pessoa perder esse entusiasmo, não sei, mas até não perder, estamos sempre a tentar fazer crescer a chama para que isso não aconteça. Portanto, obviamente é interessante nós fazermos isso. Bom, estou aqui a fazer uma última ronda, olhar para os nomes. Helena, deixa-me só, não tem a ver com a atividade, mas tem a ver com o país. E de facto, de repente, há coisas interessantes a começar a acontecer por aqui, que é só um exemplo. A fábrica Olaio, que tinha uma fábrica no Bairro Alto, penso ao pé da tua antiga da tua casa. A fábrica Olaio, que é uma fábrica com 50 e tal anos. O senhor Olaio, pai, morreu agora há relativamente pouco tempo, mas antes disso ele e um dos filhos decidiram reativar, por exemplo, a produção de peças-chave da coleção dos anos 60 do Olaio, por exemplo, desenhadas pelo José Espinha, não sei o quê, que são coisas que hoje são comercializadas, estão no site do Olaio e com carpintarias portuguesas e madeiras nacionais, portanto, e as coisas estão a funcionar. E é engraçado isso, por exemplo, comparando e pondo no mesmo saco com a atividade de um ex-aluno nosso que tu conheces, que é um dos sócios da Ioiô, ele e o irmão, não é? Onde só tem mobiliário vintage português, made in Portugal, que é recuperado todo impecavelmente por eles e pelos carpinteiros deles, os marceneiros deles, os estufadores, como se fossem da época. E o mesmo está a fazer a Inês Cotinelli Telmo com o espólio do pai, do Daciano Costa, que de repente, hoje em dia, as peças do Daciano voltaram a ser reproduzidas e podem ser adquiridas. Não é a mesma coisa, mas também é a mesma coisa, porque tem a ver também com referências portuguesas, a cultura portuguesa, não é? A nossa história e também com agentes económicos, porque estamos a mexer em negócios e em dinheiro. Só queria dizer isso, mais nada. Obrigado. Ora bem, então, faltando um quarto para uma, temos aqui uma última oportunidade de fazerem perguntas, senão vou dar por encerrada a sessão. Vá lá, os mais tímidos. Não custa nada. Ainda não chateei a Iolene. Sabia, estava ali discretamente. Não? A Marilene já se preparou? Não. Bem, então também não vou insistir. Olhem, eu acho que já foi uma... então vá lá. As peças mais orgânicas, vocês acabam por desenvolver mais a partir do desenho, da maquete, ou optam por tentar desenvolvê-las no 3D, por ser um desenho curvo, mais difícil de chegar lá? Eu gostaria de entender quais são as técnicas que vos ajudam a chegar, pelo menos no vosso vão, quais foram as técnicas que usaram? Nós utilizamos muito o 3D e depois de termos o 3D feito, começamos a fazer a maquete e depois na maquete é que começamos a perceber os reais problemas, não é? Por exemplo, isto aqui foi feito em madeira termomodificada, termowood, que é uma madeira muito leve, parte muito facilmente. Nós só quando começámos a fazer a maquete
no desenho 3D estava lindo, estava tudo, batia tudo certo. Começámos a trabalhar a madeira do termoúd e aquilo começou a partir muito nos nós. E aí nós começamos a perceber logo, olha, temos que fazer desta maneira, fazer de outra maneira, e depois, a partir daí, conseguimos chegar ao final. Mas, basicamente, o nosso processo é esse. Quando fala em maquete, fala numa maquete em que escala, mais ou menos? À escala real. Tem que ser. Complicou um bocadinho a minha vida aqui. Não complica. Não complica. Não complicou. Não, porque tu podes fazer uma parte disso. Imagina que é uma coisa que tem 20 metros. Eu não preciso de fazer a maquete com 20 metros. Eu posso tentar perceber aonde é que eu vou ter o maior problema, se calhar, na construção daquilo, e vou agarrar naquele espaço de 50 centímetros e vou fazer a maquete só desses 50 centímetros. Isto quando não existem variações constantes. Pois, eu não sei. É que eu gosto de me complicar a vida, mas tudo bem. É bom. Isso é bom. Exato. Bom, então, agora com a Marilyn já estamos, já podemos encerrar. Esperem lá, temos aqui outra pergunta, já estava de saída. A Kénia Bastos pergunta, bom dia, acerca dos trabalhos mais sustentáveis que foram feitos, houve alguma precaução quanto à reciclagem de matéria durante a construção? Houve nos trabalhos que foram apresentados? Ou nos que nós fizemos? Porque nos que foram apresentados, não houve reciclagem de materiais. Foi tudo. Agora, no que temos aí, que é a nossa casa de árvore aqui no nosso ateliê, é tudo feito com os restos de madeira que nós utilizamos aqui, que é o pod. Ou seja, isto dá para ver aqui só por piada, posso mostrar aqui um pouco. Não sei se isto está ou não está a partilhar, eu acho que sim. Tá. Na parte da escultura, que é isto aqui. Isto é a nossa casa de árvore aqui na Madiguincho, não é? Todo este aspecto exterior aqui, isto é tudo, vários tipos de madeiras exóticas, madeiras nacionais, madeiras americanas. Pronto, isto é o interior. E este aqui foi um dos trabalhos que nós gostámos de fazer e dizer, olha, vamos mesmo lá agarrar aqui todo neste desperdício que nós temos aqui de madeira e fazer alguma coisa com utilidade e que fique bem. Pronto, olha. Já foi feito há 3 anos, ainda está aqui, em pé. É o nosso mirador para a Serra de Sintra. Já agora, quais são as outras peças de escultura? Vocês têm umas peças... outras peças de escultura é uma que foi Há uma que falta ali, que fizemos agora, que foi uma anémona para a Quinta do Lago, uma anémona com 8 metros. Isso também foi um desafio incrível. Foi uma que por acaso não está no site, mas temos isso também no Instagram ou no Facebook, não sei, tem que atualizar. Foi uma anémona com 8 metros com luzes lá dentro, nos tentáculos, tudo e não sei o quê. Foi muito complexo e complicado. E depois temos também umas que foi para aqui para o Festival Polumina, que há aqui em Cascais, que era uma estrutura na estreia aqui para a Câmara de Cascais que fizemos. E depois temos também umas peças que eram para um parque infantil no Algarve, que eram umas ovelhas todas em madeira, que era o Domba. E temos esta e não me estou agora a lembrar assim mais nenhuma assim mais relevante. Estamos à espera de ter mais projetos sobre isso, não é? Nós queremos nos fechar quase nestas 4 vertentes, que é as mesas, gostamos bastante de fazer, porque a mesa, nós aqui na brincadeira, aqui falar com os carpinteiros mais antigos, dizem, pá, tu só gostas de ver mesas, só gostas de fazer mesas. Para mim, a mesa tem uma característica incrível, que é que, como são tudo feitas com madeiras maciças e espessas, uma Queres pessoa nos mostrar alguma mesa? Tens no site, já agora? Tenho, posso mostrar várias. Ou seja, gosto bastante disso das mesas, porquê? Porque as mesas têm essa particularidade de que eu daqui a, por exemplo aqui, sei lá,
uma que tenha aqui mais, sei lá, são tantas, mas vou mostrar um exemplo desta que está aqui. Isto aqui é uma mesa que foi feita em Freixo. Esta mesa, este tampo, por exemplo, que está aqui, que estamos aqui a ver, ele daqui a 500 anos, se a mesa ainda a existir, uma pessoa pega naquele tampo, pode cortar em fatias e fazer uma peça de mobiliário, ou pode fazer o que quiser, não é? E quase nada na carpintaria acontece isto, porque fica um tampo para poder ser trabalhado no futuro, caso a pessoa queira. Se não quiser, é só lixar, dar óleo e vai para o neto, bisneto, trisneto, ou seja, anda por aí. E pronto, então eu estava a dizer que essas quase 3 coisas, que é as mesas, é as esculturas, é as tiny house e as tree house. E está a ser essa a nossa tentativa, não é? Temos várias, temos esta aqui. Esta já tem mais algum desenho. Não lhe apetece. Não está a querer colaborar. Exatamente. Pronto, depois temos aqui alguns trabalhos que não são mesas, mas que são pronto, esta mesa que também temos aqui. Depois temos aqui sorte também de ter e podermos trabalhar com muita madeira que nos dias de hoje já não é possível aceder, não é? Porque isto são madeiras que já estão aqui há 30 anos ou mais, de florestas exóticas, onde se fosse hoje em dia fazer uma coisa dessas não dava. Mas nós temos aqui essa madeira muito seca e então lá está. Isto ao fazer um tampo, ao fazermos um tampo disto, estamos a preservar o aspecto quase mesmo da própria prancha, o aspecto original. E então depois daqui a 200 anos ou o que for, a pessoa depois faz o que quiser com a peça. Uhum. Na continuação deste tema, como é que vocês fazem a reciclagem da madeira? Por exemplo, a cortes de madeira, excesso de madeira, como é que vocês pegam nesses elementos e reciclam na arquitetura? Nós agora estamos com como é que é dizer? Temos muita sorte nisso em relação à madeira, à parte mais tradicional da madeira, que tem muitos gastos de MDFs, aglomerados, OSBs, e isso aí, uma pessoa é muito difícil reciclar isso, não é? Porque é tudo coisas, aglomerados de resinas e dessas coisas todas mais tóxicas. Nós, como trabalhamos só com madeiras maciças, nós mesmo quando ficamos com os retalhos disto tudo no final, depois ou podemos incorporar algum projeto especial que nós queiramos, ou então muitas vezes dizemos aos clientes e venham cá, olha, levem se quiserem estes bocadinhos que estão aqui de carvalho, estes bocadinhos de pinho, estes bocadinhos do que for, e isto entra vá numa esfera circular. Designers querem fazer protótipos, basicamente é isto. Pois, no fundo, a madeira acaba por ser sempre, vai se tornando mais pequena, mas continua sempre a ser útil, não é? Há sempre qualquer coisa que pode fazer com ela. Exatamente, nem que seja um cantinho que eu tenho ali e que nós falamos na brincadeira, nem que seja um cantinho para eu depois ter para a salamandra, ou para eles terem para a salamandra e aquecerem-se no inverno. Ou seja, dá para ir até esse ponto, enquanto que se for com MDFs ou aglomerados já não dá para ir para a salamandra. Já não dá para fazer isso. Mas a madeira maciça ainda vai até esse ponto. Ora bem, então vou encerrar a sessão. Gonçalo, muito obrigada pela tua disponibilidade e pela tua partilha. Eu queria também avisar todos os participantes que no próximo dia 1 de abril vamos ter 2 convidadas estrangeiras, a Caixa e a Carolina, que foram nossas alunas aqui. Diz, Gonçalo? É o meu aniversário de 1 de abril, mas não sou eu que vou apresentar. Se quiser, estás convidado. E, portanto, obrigado. A Caixa e a Carolina são 2 estudantes, uma polaca, outra alemã, que estudaram em Stuttgart e que vieram para cá e por cá continuam a trabalhar em ateliês portugueses. E, portanto, vai ser também, penso eu, muito interessante perceber este percurso de quem estuda lá fora, ao contrário, não é? Nós conhecemos muito estes casos de quem estuda cá dentro e que vai lá para fora, mas também penso que é interessante perceber como é que são estas experiências
de alunos que vêm de fora e que ficam em Portugal a trabalhar. E, portanto, ficam todos desde já convidados, à mesma hora, no dia 1 de abril. Ok. E muito obrigada, Gonçalo, mais uma vez, e obrigada a todos os presentes. Até breve. Obrigado Até também. dia 1. Até breve. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, até Gonçalo, breve. Helena e a todos.